Quando Clara desceu do ônibus naquela estrada de terra esquecida, ela tinha apenas duas coisas: uma mala velha e um documento que dizia que aquela fazenda abandonada, agora, era dela. O que ela não sabia era que aquele lugar guardava um segredo que ninguém na cidade tinha coragem de mencionar. Diziam apenas que o antigo dono havia desaparecido numa noite de tempestade e que depois disso ninguém mais conseguiu ficar ali por muito tempo. Mas Clara não tinha para onde ir. Expulsa da própria família, cheia de dívidas e sem esperança, aquela fazenda caída parecia sua última chance. O que ela descobriria nos dias seguintes mudaria não apenas sua vida, mas também revelaria algo que esteve escondido debaixo daquela terra por mais de 40 anos. Clara Mendes tinha 26 anos quando recebeu a carta. Ela estava sentada no fundo de um pequeno escritório de contabilidade na periferia de Belo Horizonte, tentando ignorar o olhar irritado do chefe, que já havia avisado 2 vezes que ela estava atrasada com os relatórios. A carta era simples, papel amarelo, dobrado, com um carimbo de cartório de uma cidade que ela nunca tinha ouvido falar, Santa Aurora. No começo, ela achou que era engano, mas não era. Dentro havia apenas 3 linhas: comparecer ao cartório de registro de imóveis de Santa Aurora no prazo de 30 dias para tratar de herança deixada em seu nome. Caso contrário, os bens serão transferidos ao segundo herdeiro. Clara leu aquilo 3 vezes. Herança. Ela não tinha família rica. Na verdade, quase não tinha família nenhuma. O pai havia desaparecido quando ela tinha 9 anos. A mãe morreu poucos anos depois. Desde então, Clara cresceu passando de casa em casa entre parentes que sempre deixavam claro que ela era um peso. Por isso aquela carta parecia absurda, mas também parecia estranhamente real. 3 dias depois, ela estava dentro de um ônibus que atravessava quilômetros de estrada de terra rumo a Santa Aurora. A cidade era pequena, tão pequena que parecia parada no tempo. Uma praça central, uma igreja antiga, 2 ruas principais. E um silêncio estranho que fazia qualquer visitante se sentir observado. No cartório, o tabelião era um homem velho chamado Seu Augusto. Ele olhou para Clara por cima dos óculos grossos e suspirou antes mesmo de começar a falar. Você é filha do Antônio Mendes? Clara demorou alguns segundos para responder. Sim, mas ele desapareceu quando eu era criança. O homem assentiu lentamente, como se já soubesse. Ele abriu uma pasta grossa, cheia de papéis amarelados. Já seu pai era dono de uma propriedade aqui na região, uma fazenda. Clara piscou. Meu pai tinha uma fazenda? Tinha. Ainda tem. Ele empurrou um documento em direção a ela. Clara leu devagar. Propriedade rural. Fazenda Boa Esperança. 87 hectares. Ela quase riu, porque aquilo parecia uma piada. Ela mal conseguia pagar o aluguel de um quarto minúsculo, e de repente alguém dizia que ela tinha uma fazenda. Tem algum problema? Perguntou Clara. Com a propriedade? O tabelião demorou um pouco para responder. Tempo demais. Digamos que ninguém se interessou muito por ela nos últimos anos. Por quê? O homem fechou a pasta. Você vai entender quando chegar lá. Clara sentiu um arrepio. E onde exatamente fica essa fazenda? Seu Augusto pegou um papel e desenhou um pequeno mapa. 10 quilômetros depois da cidade. Estrada velha, não tem placa. Ela pegou o papel. E meu pai? O homem olhou para ela com um olhar estranho. Ninguém viu seu pai depois de uma tempestade. Há quase 20 anos. Clara engoliu seco. Ele morreu? Ninguém sabe. A conversa terminou ali. Na manhã seguinte, Clara pegou um carro emprestado de um mecânico da cidade e seguiu pela estrada de terra indicada no mapa. A fazenda apareceu depois de quase 40 minutos de viagem. Ou melhor, o que restava dela. O portão estava caído. A cerca estava quebrada em vários pontos. O mato tinha tomado conta de quase tudo. A casa principal parecia velha, mas ainda de pé. Clara desceu do carro devagar. O vento soprava forte pelo campo aberto. Tudo estava silencioso demais. Ela caminhou até a porta da casa. Empurrou. A madeira rangeu alto. O interior estava coberto de poeira. Móveis antigos. Fotos antigas nas paredes. Um relógio parado. Era como se alguém tivesse simplesmente ido embora. Clara passou quase 2 horas andando pela casa. Cozinha, quartos, sala. Tudo abandonado. Mas havia algo estranho. Muito estranho. Nenhum sinal de saque. Nenhum móvel quebrado. Nenhuma bagunça.
Era como se o tempo tivesse parado ali. Foi quando ela encontrou a primeira coisa realmente estranha. No fundo da cozinha havia uma porta pequena de madeira, quase escondida atrás de um armário antigo. Clara tentou abrir, mas estava trancada. Ela procurou uma chave pela cozinha inteira. Nada. Até que encontrou algo curioso. Um velho chaveiro pendurado atrás da porta da despensa, com 3 chaves enferrujadas. A terceira chave abriu a porta. A madeira rangeu devagar. Atrás dela havia uma escada estreita, descendo para um porão. Clara franziu a testa. O problema era simples. No documento da fazenda que ela tinha lido no cartório, não existia nenhum porão na planta da casa. Mesmo assim, ela pegou o celular, ligou a lanterna e começou a descer. O cheiro de terra úmida era forte, os degraus rangiam, e a cada passo, Clara tinha a sensação estranha de que estava entrando em um lugar que ninguém visitava há muitos anos. Quando chegou ao último degrau, a luz do celular iluminou algo que fez seu coração disparar. No meio do porão, havia um grande quadrado de cimento no chão, diferente do resto da terra batida, como se tivesse sido construído depois. E no centro daquele quadrado havia uma argola de ferro. Clara se aproximou devagar, ajoelhou e puxou. A tampa de cimento não era pesada. Quando ela levantou alguns centímetros, ouviu um som metálico vindo de dentro, como se algo tivesse se movido lá embaixo. Ela congelou, o coração batendo forte, porque naquele momento, Clara teve uma certeza estranha. Aquela fazenda não estava abandonada por acaso, e o desaparecimento do pai dela provavelmente tinha algo a ver com aquilo que estava escondido debaixo daquele chão. E Clara ainda não fazia ideia de que aquilo era apenas o começo. Clara ficou alguns segundos imóvel, segurando a argola de ferro, enquanto a tampa de cimento permanecia entreaberta. O som metálico que tinha vindo de dentro ainda ecoava na cabeça dela. Talvez fosse apenas algo caindo, talvez algum pedaço de metal solto, mas a sensação era diferente. Era como se aquele lugar tivesse sido fechado com pressa e nunca mais aberto. Ela respirou fundo e levantou a tampa completamente. Debaixo dela não havia um buraco profundo como Clara imaginava. Era um compartimento estreito, construído com tábuas antigas. Parecia mais um cofre improvisado, escondido dentro da estrutura da casa. A lanterna do celular iluminou o interior. Havia apenas 3 coisas ali dentro: uma caixa de madeira pequena, um saco de lona bem amarrado e um caderno velho. Clara puxou primeiro o caderno. A capa estava gasta e manchada de terra. Quando ela abriu, viu uma caligrafia firme, escrita com caneta azul. Na primeira página havia apenas uma frase: "Se alguém estiver lendo isso, significa que eu não consegui voltar." O coração de Clara disparou. A letra era familiar, muito familiar. Ela tinha visto aquela letra antes, nos poucos cartões de aniversário que o pai tinha mandado antes de desaparecer. Antônio Mendes. Aquelas eram anotações dele. Clara sentou no chão do porão, esquecendo completamente da poeira ao redor. As páginas seguintes estavam cheias de textos curtos, como se fossem registros de um diário. Algumas datas estavam marcadas. A primeira era de quase 20 anos atrás. "Comecei a escavar hoje. Aquilo que encontrei perto do poço não pode ser coincidência. Se for o que estou pensando, ninguém na cidade pode descobrir." Clara franziu a testa. Escavar? Ela virou mais algumas páginas. "Voltei ao mesmo ponto hoje à noite. O detector quase enlouqueceu quando passei perto do velho carvalho. Há algo enterrado ali, algo grande." "Detector?" Clara sentiu um arrepio subir pelas costas. Ela continuou lendo. "Não contei para ninguém, nem mesmo para o Augusto do cartório. Se a notícia se espalhar, essa fazenda vai virar um campo de saqueadores." Clara parou. Augusto. O tabelião sabia, ou pelo menos sabia de alguma coisa. Ela folheou mais algumas páginas rapidamente. As anotações começaram a ficar mais tensas. "Alguém esteve aqui ontem à noite, tenho certeza. As marcas de pneus não são minhas." Mais algumas páginas. "Eles sabem, não sei como, mas sabem." Mais algumas páginas. "A escavação está quase terminando. Amanhã à noite vou abrir o que está enterrado." Clara virou a página seguinte com cuidado. Era a última anotação. A data era exatamente 2 dias antes do desaparecimento do pai. "Se algo acontecer comigo, a prova está guardada no compartimento da casa. Quem encontrar isso precisa tomar cuidado. Existem pessoas que fariam qualquer coisa para colocar as mãos nisso."
Clara ficou em silêncio por vários segundos. O porão parecia ainda mais frio. Ela fechou o caderno devagar. Então olhou novamente para dentro do compartimento. Ainda havia a caixa de madeira e o saco de lona. Clara puxou a caixa primeiro. Ela era pequena, mas surpreendentemente pesada. A tampa abriu com facilidade. Dentro havia vários objetos envoltos em tecido. Clara desembrulhou o primeiro. Era uma moeda. Antiga. Muito antiga. O metal era escuro, quase negro, mas os detalhes ainda eram visíveis. Havia um brasão gravado no centro e uma data quase apagada. 1893. Clara pegou outra. Depois outra. Todas pareciam muito antigas. Moedas de diferentes tamanhos. Algumas com símbolos que ela nunca tinha visto antes. Ela abriu o saco de lona e prendeu a respiração. Dentro havia dezenas de moedas iguais. Talvez centenas. Era como se alguém tivesse escondido ali um pequeno tesouro. Clara ficou olhando aquilo por alguns segundos, tentando entender. O pai dela tinha encontrado aquilo enterrado na fazenda. Mas por que esconder? Por que não vender? Por que desaparecer? Foi quando um barulho veio da casa acima. Um estalo. Como o som de madeira sendo pressionada. Clara congelou. O celular iluminava apenas uma pequena parte do porão. Tudo ao redor era escuridão. Ela ficou em silêncio absoluto. Então, ouviu novamente. Passos. Lentos. Alguém estava andando dentro da casa. O coração de Clara começou a bater tão forte que parecia ecoar nas paredes. Ela desligou a lanterna do celular imediatamente. O porão mergulhou na escuridão total. Os passos continuaram. Passaram pela cozinha, pelo corredor. Pararam exatamente sobre a escada que levava ao porão. Clara prendeu a respiração. Por um momento, o silêncio voltou. Então, a madeira da escada rangeu. Alguém estava descendo, devagar, degrau por degrau. Clara sentiu o corpo inteiro ficar rígido. Ela não tinha arma. Não tinha para onde correr. A única saída era a mesma escada por onde aquela pessoa estava descendo. A silhueta apareceu na parte de cima, uma sombra recortada pela luz da cozinha. A pessoa parou no meio da escada, como se estivesse olhando diretamente para o fundo do porão. Clara ficou completamente imóvel. Talvez, se ela não se mexesse, talvez a pessoa pensasse que o lugar ainda estava vazio. Mas então, a voz veio, baixa, grave. Eu sabia que alguém acabaria voltando. Clara sentiu o estômago gelar, porque ela reconheceu aquela voz. Era o mesmo homem que tinha emprestado o carro para ela naquela manhã, o mecânico da cidade. Ele desceu mais 2 degraus. Agora Clara conseguia ver melhor o rosto dele. O homem sorria, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso paciente, como alguém que finalmente encontrou algo que estava procurando há muito tempo. Seu pai demorou anos para descobrir, disse ele, mas você encontrou em um único dia. Clara sentiu o coração disparar. O que você quer? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. O homem desceu mais alguns degraus. O mesmo que seu pai encontrou. Ele olhou para o compartimento aberto no chão, e os olhos dele brilharam. As moedas. Clara entendeu naquele instante. Aquilo não era apenas um tesouro antigo, era algo que muita gente queria, e provavelmente era o motivo do desaparecimento do pai dela. O homem deu o último passo e entrou completamente no porão. A luz da cozinha iluminou o rosto dele. A pergunta agora, disse ele calmamente, é se você vai facilitar as coisas, ou se vai cometer o mesmo erro que seu pai cometeu. Clara apertou o caderno do pai nas mãos, e pela primeira vez percebeu algo que ainda não tinha visto. Entre as páginas havia um papel dobrado, um mapa, marcando exatamente um ponto no meio da fazenda, o mesmo lugar onde o pai tinha escrito sobre o velho carvalho. Clara levantou os olhos lentamente para o homem e percebeu uma coisa. Se ele queria apenas as moedas, então ainda não sabia da coisa mais importante que o pai tinha descoberto. E talvez aquele mapa fosse a única chance dela sair dali viva. Clara tentou manter o rosto calmo, mesmo com o coração batendo tão forte que parecia impossível não ser ouvido naquele silêncio pesado do porão. O homem ainda estava olhando para as moedas espalhadas no chão, completamente hipnotizado pelo brilho escuro do metal antigo. Aquilo deu a Clara alguns segundos. Segundos que podiam significar a diferença entre sair dali ou nunca mais sair. Ela fechou o caderno devagar e tentou esconder o mapa dobrado entre as páginas, torcendo para que o homem não tivesse visto.
Você não parece surpresa, disse ele, ainda olhando para as moedas. Eu não entendo nada disso, respondeu Clara. Ele soltou uma pequena risada. Seu pai também disse isso no começo. Aquelas palavras fizeram Clara congelar. Você conheceu meu pai? O homem finalmente levantou os olhos. Conheci. O silêncio que veio depois foi pesado. O que aconteceu com ele? Perguntou Clara. O homem inclinou a cabeça. Essa é uma pergunta interessante. Ele se abaixou e pegou uma das moedas. Girou o objeto entre os dedos, como alguém que reconhece algo muito valioso. Seu pai era curioso demais. Isso não responde à pergunta. Ele encontrou algo, continuou o homem, que não deveria ter encontrado sozinho. Clara sentiu um arrepio. As moedas? O homem sorriu de novo. As moedas são só o começo. Aquilo confirmou o que Clara já suspeitava. Havia algo mais, algo maior. O homem colocou a moeda de volta no chão e deu mais um passo na direção dela. Agora, vamos fazer isso de forma simples. Clara se levantou devagar. Eu nem sabia que isso existia até hoje. Eu sei. Então por que acha que eu vou dificultar? Ele parou, observando, avaliando cada movimento dela. Porque você é filha do Antônio Mendes. Clara manteve o olhar firme. Isso significa o quê? Significa que curiosidade corre no sangue. O homem estendeu a mão. Me dê o que encontrou. Clara olhou para as moedas, depois para o caderno, depois para o compartimento aberto. Ela sabia que aquilo não era verdade. Se ela entregasse as moedas, aquilo não acabaria ali, porque o pai tinha descoberto algo mais. E se o homem estava disposto a entrar escondido naquela casa, provavelmente não estava trabalhando sozinho. Pode pegar, disse Clara. O homem arqueou a sobrancelha. Sério? Eu não tenho como levar tudo isso sozinha. Ele pareceu surpreso por alguns segundos. Depois começou a se aproximar do compartimento. Foi nesse momento que Clara se moveu. Ela empurrou com força a tampa de cimento do compartimento. A peça pesada caiu com um estrondo no chão, exatamente na frente do homem. A poeira subiu no ar. O impacto fez o homem perder o equilíbrio por um segundo. E um segundo era tudo que Clara precisava. Ela correu. Subiu a escada do porão praticamente pulando degraus. Atrás dela ouviu o homem xingar. Os passos dele começaram a subir logo depois. Clara atravessou a cozinha correndo. A casa parecia ainda mais silenciosa agora. Quando saiu pela porta da frente, o vento frio da noite atingiu o rosto dela. O sol já estava quase desaparecendo no horizonte. A fazenda estava mergulhando na escuridão. Ela correu até o carro, mas quando tentou abrir a porta, percebeu algo terrível. A chave não estava lá. O homem apareceu na porta da casa naquele momento, respirando pesado, mas sorrindo. Você realmente é filha do seu pai. Clara olhou ao redor desesperadamente. Campo aberto, cerca quebrada, nada por quilômetros. Então, ela lembrou do mapa, o velho carvalho. Ela correu, pulou a cerca lateral da casa e entrou pelo campo alto que se estendia atrás da propriedade. O vento fazia o mato se mover como ondas escuras. Atrás dela, os passos do homem começaram a se aproximar novamente. Você não sabe onde está indo, ele gritou. Clara ignorou. Ela tirou o mapa do caderno enquanto corria. A marcação era simples, um X desenhado perto de um grande carvalho isolado. Ela olhou ao redor tentando localizar a árvore, e então viu, no meio do campo, uma silhueta enorme contra o céu escurecendo. O carvalho. Ela correu com toda a força que ainda tinha. Quando chegou perto da árvore, percebeu algo estranho. A terra ao redor parecia diferente, como se tivesse sido remexida muitos anos antes. O homem estava chegando. Clara não tinha tempo. Ela começou a cavar com as mãos. A terra estava dura, mas havia um ponto mais macio. Alguns segundos depois, seus dedos bateram em algo sólido. Metal. Ela puxou com força. Era uma caixa, enferrujada, maior do que a que estava no porão. Atrás dela, o homem finalmente alcançou o local. Eu sabia, disse ele ofegante. Clara abriu a caixa e imediatamente percebeu que aquilo não eram moedas. Era um cilindro metálico antigo. Parecia algum tipo de recipiente selado. Havia um símbolo gravado na lateral, um brasão, o mesmo das moedas. O homem se aproximou lentamente. Seu pai levou semanas para encontrar isso. Clara olhou para ele. O que é isso? O sorriso dele desapareceu. A pergunta certa não é o que é. Ele apontou para o cilindro. A pergunta é, quem mais está procurando por isso?
Nesse momento, faróis apareceram na estrada de terra. Luzes fortes atravessaram o campo escuro. Um carro, depois outro, e depois um terceiro. Clara e o homem olharam ao mesmo tempo. Os veículos pararam perto da casa da fazenda. Portas se abriram. 4 homens desceram, todos com lanternas, e algo mais nas mãos. Armas. O homem ao lado de Clara soltou um suspiro pesado. Droga. Clara olhou para ele. Quem são eles? Ele respondeu em voz baixa. Pessoas que também sabem da história. Clara segurou o cilindro com força. Que história? O homem finalmente respondeu. A história de um carregamento que desapareceu em 1893. Clara sentiu o coração acelerar. As moedas não eram um tesouro. Ele olhou diretamente para o cilindro. Eram parte de algo muito maior. Os homens com lanternas começaram a caminhar pelo campo, direto na direção deles. E Clara percebeu uma coisa naquele instante. Se aquelas pessoas colocassem as mãos naquele cilindro, provavelmente ninguém ali sairia vivo para contar a história. Os feixes de luz das lanternas começaram a atravessar o campo escuro como lâminas brancas cortando a noite. Os homens se espalhavam devagar, formando um arco ao redor da área da casa e avançando na direção do velho carvalho. Clara apertou o cilindro metálico contra o peito. O metal estava frio, pesado. Mas o que realmente assustava era a sensação de que aquilo carregava algo muito maior do que parecia. Temos que sair daqui, disse ela. O homem ao lado dela não respondeu imediatamente. Ele observava as luzes se aproximando, calculando alguma coisa. Não dá mais tempo, murmurou ele. Então me diga o que é isso. Clara sussurrou com urgência, levantando o cilindro. Ele passou a mão no rosto, claramente irritado. Em 1893, um trem atravessava essa região levando algo extremamente valioso. Ouro? Não exatamente. Ele apontou para as moedas que Clara ainda tinha guardado no bolso do casaco. Aquilo era apenas parte da carga. Uma cobertura. Cobertura para quê? O homem olhou novamente para os veículos parados perto da casa. Para algo que o governo da época nunca quis que fosse encontrado. Clara franziu a testa. Isso não faz sentido. O trem desapareceu antes de chegar ao destino. Desapareceu? Nunca encontraram os vagões. Nunca encontraram a carga. Ele apontou para o chão ao redor da árvore. Até seu pai começar a escavar aqui. As lanternas estavam mais próximas agora. As vozes dos homens já podiam ser ouvidas. Ele encontrou primeiro as moedas, continuou o homem. Depois descobriu que elas eram apenas uma pista. Clara olhou para o cilindro. E isso? O homem respirou fundo. Isso é um dos contêineres que estavam naquele trem. Clara sentiu o estômago apertar. E o que tem dentro? Ele respondeu sem tirar os olhos do objeto. Documentos. Só documentos. Documentos que nunca deveriam ter existido. As lanternas já estavam a menos de 50 metros. Um dos homens gritou. Nós sabemos que vocês estão aí. Clara sentiu o pânico subir pelo peito. Meu pai encontrou isso. E depois desapareceu. O homem finalmente olhou para ela. Seu pai encontrou muito mais do que isso. Então por que ele não contou a ninguém? O homem hesitou. Porque ele percebeu o tamanho do problema em que tinha se metido. Clara apertou o cilindro. Você sabe o que aconteceu com ele. O silêncio foi a resposta. Você sabe, insistiu ela. O homem fechou os olhos por um instante. Seu pai tentou negociar. Clara ficou imóvel. Negociar? Ele queria entregar o cilindro para as autoridades federais. Isso parece a coisa certa. Não para quem estava procurando por isso. As lanternas pararam a poucos metros de distância agora. Um dos homens levantou a arma. Última chance, gritou ele. Coloquem o objeto no chão. O homem ao lado de Clara olhou para ela. Se eles pegarem isso, ninguém aqui vai sair vivo. E o que você sugere? Ele apontou para o cilindro. Abra. Clara arregalou os olhos. Você disse que eram documentos. Eu disse que era o que seu pai descobriu. E o que mais tem? O homem não respondeu. As lanternas começaram a avançar novamente. Clara olhou para o cilindro. Havia uma pequena trava metálica na lateral. Ela hesitou por um segundo. Depois abriu. O selo antigo quebrou com um estalo seco. Ela puxou a tampa. Dentro havia vários tubos menores de metal e um envelope grosso. Clara abriu o envelope primeiro. Os papéis dentro estavam amarelados. Mapas, cartas e algo que parecia uma lista. Nomes. Muitos nomes. Ela passou os olhos rapidamente pelas linhas. Políticos, empresários, militares.
todos ligados por transações que pareciam ilegais. Clara sentiu o coração disparar. Isso é prova, disse o homem. Prova de quê? De um esquema que começou no século XIX e continuou por décadas. Um dos homens com arma se aproximou mais. Acabou o tempo. Clara percebeu algo então. No fundo do cilindro havia outro objeto, menor, um dispositivo metálico estranho. Ela levantou. O que é isso? O homem ao lado dela ficou pálido. Seu pai... Ele encontrou isso também? Sim. Ele soltou uma risada nervosa. Então ele era mais inteligente do que eu pensei. O que é isso? Um detonador. Clara congelou. Detonador de quê? O homem apontou para o chão ao redor do carvalho. Seu pai não era apenas curioso. Ele era cuidadoso. Clara começou a entender. Você está dizendo que ele armou a área inteira antes de desaparecer. Os homens com armas estavam agora a menos de 10 metros. Largue isso agora! Gritou um deles. Clara olhou para o dispositivo em suas mãos. Depois para o homem ao lado dela. Meu pai sabia que eles voltariam. Sim, e deixou isso aqui para impedir. Exatamente. Clara respirou fundo. Então por que você está me contando tudo isso? O homem sorriu pela primeira vez sem ironia. Porque eu não sou um deles. Ela franziu a testa. Então quem é você? Ele respondeu calmamente. A mesma coisa que seu pai tentou ser no final. Clara esperou. Alguém tentando garantir que isso nunca caia nas mãos erradas. Os homens começaram a avançar rapidamente agora. Ela está com o cilindro, gritou um deles. Clara apertou o detonador. Se eu apertar isso, o homem assentiu. Toda essa área vai desmoronar. E nós? Provavelmente também. O silêncio caiu por um segundo. Os homens pararam. Um deles levantou as mãos. Calma, podemos conversar. Clara olhou para os papéis novamente. A lista de nomes. Segredos que atravessaram mais de um século. E então, ela pensou no pai, no desaparecimento, na fazenda abandonada, na vida inteira que ele perdeu tentando proteger aquilo. Ela levantou os olhos. Meu pai conseguiu entregar alguma coisa? O homem respondeu em voz baixa. Não. Clara respirou fundo. Então fechou o envelope, guardou novamente dentro do cilindro e olhou para os homens armados. Então acho que é minha vez de terminar o que ele começou. O líder do grupo deu um passo à frente. Você não vai fazer isso. Clara levantou o detonador. Tem certeza? O homem parou. O vento voltou a soprar pelo campo escuro. As lanternas iluminavam o rosto de Clara. Ela não parecia mais assustada. Parecia decidida. A última coisa que meu pai escreveu no diário, disse ela. Os homens ficaram em silêncio. Ele disse que quem encontrasse aquilo precisava tomar cuidado. Ela segurou o cilindro com mais força. Mas acho que ele esqueceu de escrever uma coisa. O quê? Perguntou o homem armado. Clara respondeu olhando diretamente para ele. Que às vezes a única forma de proteger um segredo... Ela pressionou o botão do detonador. É garantir que ninguém mais consiga encontrá-lo. O som veio primeiro. Um estalo profundo. Depois outro. O chão ao redor do carvalho começou a tremer. Os homens gritaram. A terra cedeu. E uma enorme parte do campo simplesmente desabou, revelando uma antiga galeria subterrânea que provavelmente tinha ficado escondida ali por mais de 100 anos. Quando a poeira finalmente baixou, o carvalho havia desaparecido. A caixa, as moedas, o cilindro, tudo havia sido engolido pela terra. E Clara também não estava mais ali. Na manhã seguinte, a polícia encontrou apenas a fazenda abandonada, a casa vazia e um enorme buraco no campo atrás da propriedade. Nenhum corpo, nenhum objeto, nenhuma pista. Os homens que chegaram na noite anterior desapareceram da cidade poucos dias depois. O caso nunca foi oficialmente explicado. E até hoje, em Santa Aurora, algumas pessoas juram que durante certas noites silenciosas, ainda é possível ouvir o som distante de metal ecoando debaixo da terra da antiga fazenda Boa Esperança, como se algo ainda estivesse escondido lá embaixo.